Existem duas maneiras de reagir dolorosamente à perda do ser amado. Aqui falando sobre amor. Quando estamos preparados para vê-lo partir, porque está condenado pela doença, por exemplo, vivemos a sua morte como uma dor infinita, mas representável. Se, ao contrário, a perda do outro amado é súbita e imprevisível, a dor se impõe sem reservas e transforma todas as referências de espaço, tempo e identidade. Então, por mais que racionalmente temos o desejo e a querência de tentar controlar os afetos, estes são da ordem do descontrole. Eu estou numa sequência de vídeos falando sobre amor e para essa leitura eu fiz alguns recortes interessantes nesse livro do Násio, que é o livro da dor e do amor, e eu trago reflexões, uns recortes interessantes, recortes clínicos interessantes para falar sobre isso. Algumas pessoas que fazem análise se questionam bastante sobre por que é tão importante falar sobre o passado, ou por que é importante e necessário falar sobre os afetos que sentem. Então eu vou separar em alguns tópicos para a gente pensar e para a gente percorrer junto esse caminho que este vídeo se propõe, que ainda é falar sobre a dor, ou melhor, ainda é falar com o amor, sobre o amor, mas numa perspectiva de desencontro dessa expectativa versus realidade. Então, a dor psíquica que algumas pessoas sentem, sobretudo quando idealizam muito esta relação amorosa e encontram com uma realidade que é muitas vezes, claro, distinta disso. Então, eu recebo alguns questionamentos no consultório ou de entrevistas assim: ai, mas por que é tão importante falar sobre o que sinto? Qual que é a importância de nomear os meus afetos? Porque eu faço um exercício muito constante de recalcar aquilo que eu sinto, ou de negar aquilo que eu sinto. Mas, evidentemente, uma hora ou outra, este afeto aparece e me desestabiliza. Um primeiro passo é analisar, avaliar e reconhecer que sim, é muito difícil e temos uma dificuldade grande de nomear aquilo que a gente sente. Nomear os nossos afetos é exercício constante porque não é fácil. Muitas vezes a gente tem um superego ou uma regulação com o meio externo tão rígida que não nos permite, por exemplo, sentir raiva, inveja, ódio, decepção, frustração. Então, toda hora que aparece algum sentimento que eu considero ou que eu tento racionalizar e eu penso que são negativos, algumas pessoas tentam não olhar, porque não se permitem experienciar aquele tipo de sentimento. Então, por outro lado, outras pessoas têm dificuldades em se reconhecerem como pessoas que sentem alegria, outras pessoas que sentem amor, afeto, carinho, têm dificuldades em se enxergarem em algum sentimento de vulnerabilidade, fragilidade, desconforto. Então, de um modo geral, falar sobre si não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa natural. Então, de largada, já posso salientar isso. Em segundo lugar, que como nós somos divididos, nós temos um lado racional e outro lado que é menos racional, que é mais inconsciente, a gente tem uma pretensão, enquanto seres que tentam controlar tudo, nós temos a pretensão de falar: isso eu não quero ver e não vou ver e tá tudo certo. Não teremos repercussões psíquicas e emocionais ao negar aquilo. Quando na verdade não. Quando a gente fecha uma porta para o inconsciente, ele sai pela janela, ou sai pelo corpo, ou sai com doenças, ou sai em sofrimento, angústias, ansiedade e assim por diante.
Então, tem uma frase que eu gosto muito de um psicanalista que já faleceu, eu vou deixar aqui para você, para a gente não esquecer e perder de vista. A cura em psicanálise não é pelo esquecimento, não é pela mudança. Então, aquilo que todos os sentimentos que você sente em a sua vida pregressa não vai mudar. As coisas já foram, já aconteceram, isso é um fato. O que muda é a sua perspectiva sobre aquilo que aconteceu. Então, a frase diz: a cura não vem pela mudança, mas vem pelo consentimento. Então, consentir com a história que você teve é a possibilidade de reelaborar e ter uma nova perspectiva sobre aqueles fatos. Isso é de uma grandeza tamanha, e é sobre isso que eu quero falar aqui neste livro. Eu vou ler alguns trechos para vocês. Então, vamos lá. O inconsciente é um conservador da dor. Ele não a esquece. Então, por mais que racionalmente temos o desejo e a querência de tentar controlar os afetos, estes são da ordem do descontrole. Por isso que no discurso social a gente ouve muito de que a vida tem que ser estável, linear, que eu preciso ter uma certa controle daquilo que eu sinto, que eu sou passível, inclusive, de ter afetos lineares, que eu preciso ser feliz o tempo todo, quando na verdade percebemos que o inconsciente está longe disso e que a felicidade são pequenos movimentos dentro dessa inconstante de afetos percebidos. O livro propõe a perspectiva de que há duas espécies de dores psíquicas. Existem duas maneiras de reagir dolorosamente à perda do ser amado. Aqui falando sobre amor. Quando estamos preparados para vê-lo partir, porque está condenado pela doença, por exemplo, vivemos a sua morte como uma dor infinita, mas representável. Como se a dor do luto fosse nomeada antes de aparecer, e o trabalho do luto já estivesse começado antes do desaparecimento do amado. Assim, a dor, embora insuportável, fica integrada ao nosso eu e se compõe com ele. Se, ao contrário, a perda do outro amado é súbita e imprevisível, a dor se impõe sem reservas e transforma todas as referências de espaço, tempo e identidade. Ela é invivível porque é inadmissível pelo eu. Se devêssemos designar qual destes dois sofrimentos merece plenamente o nome de dor, escolheríamos o segundo. A dor é sempre marcada com o selo da subitaneidade e do imprevisível. O que o autor propõe com esse trecho? Já falamos algumas ocasiões aqui que, quando a gente direciona a energia libidinal ao objeto, ao ser amado, ao ser idealizado e aquele que a gente coloca muitas expectativas para amar e ser amado, uma parte da energia libidinal fica retido no eu, enquanto outra parte é direcionada para esse objeto. E assim sucessivamente. No objeto, parte fica retido nele, enquanto ele direciona parte de sua energia também para esse objeto amoroso. Quando este outro desaparece, então quando existe essa perda repentina, essa troca fica muito capenga, porque aquilo que era originalmente destinado ao outro, não existe mais o outro. E o processo de luto é este. Você, aos poucos, perceber que já não existe esse objeto amoroso, a energia voltar para o eu, e isso for elaborado simbolicamente, ficando com as lembranças e com a introjeção daquele ser amado no eu. Quando isso acontece de forma repentina, quando existe essa perda inesperada, imprevisível, isso acontece de uma forma muito abrupta, e essa engrenagem fica totalmente despedaçada. Essa balança que regulava, ou esse mecanismo que regulava essa interdependências de força, fica meio desequilibrada. Então, o processo de luto ele é importante para trazer esse reequilíbrio e estabelecimento de forças libidinais,
para que traga lembranças dessa experiência, para que continue existindo esse objeto dentro de si, mas não direcionando mais energia para ele ou para esta relação. Então é importante não negligenciar aquilo que se está passando durante este processo de luto. Então algumas pessoas, sei lá, até por um mecanismo de defesa, não conseguem percorrer esse processo de luto. E aí fica muito difícil, em termos simbólicos, experienciar essa relação de amor que acaba, ou que acabou, seja por término de um relacionamento, seja por uma perda física, ou pela morte. Então é nisso que o autor estava dizendo neste parágrafo. Quando essa perda vai acontecendo de forma mais paliativa, mais em pequenas doses por uma doença degenerativa, por exemplo, esse luto já vai acontecendo como se fosse de forma a conta-gotas, ao contrário de uma experiência de um término abrupto e inesperado. Também vai depender muito da forma ou da expectativa, do tamanho da força libidinal que aquela relação tem para o sujeito. Então, eu sigo aqui falando com vocês sobre amor, sobre as diferenças dos tipos de relacionamento e aqueles afetos que vão sendo percebidos ao vivenciarmos nossas relações amorosas. Eu espero que você esteja gostando deste conteúdo. Amor é um tema sempre que atrai muitas pessoas, inclusive por nossa dificuldade em experienciar esse sentimento. E fica comigo para os próximos vídeos. Toda semana tem um e toda semana eu tô aqui com você. Um beijo e até a próxima.